Bom dia, bom dia, Johnny, bom dia. Deixa eu ver quem que é a Louise. O som tá tudo certo? Bom dia. Coloquem bom dia aí, estou fazendo chamada virtual. Se vocês quiserem pegar o material de vocês, tá? Que eu dei uma olhada e eu vou fazer uma pergunta. Como que foi para vocês fazerem a atividade? Está fácil ou vocês acharam complicado ou vocês ainda não tentaram fazer? Porque eu tava dando uma olhada, eu achei um pouquinho complexo. Então, se vocês quiserem pegar o material, anotar algumas coisas, que eu vou passando por algumas atividades, eu acho interessante, tá? Então, se vocês quiserem lá pegar o material, eu fico aguardando. Bom dia a todos vocês, meus fiéis escudeiros, que não perdem uma, sempre estão aqui. Muito obrigada, viu? Que é muito ruim. Pensou se eu iniciasse e eu estivesse falando sozinha? Ia ser muito estranho. Então, se vocês quiserem estar pegando o material, eu já vou passando por ele também. Nessa semana eu passei para vocês locução adjetiva e na parte de redação eu passei descrição, estática e dinâmica, né? E não sei como que foi para vocês, o que vocês acharam, se vocês já deram uma olhada, né? Se vocês quiserem pontuar aí as dúvidas, falar, olha, eu não entendi muito bem, eu achei estranho, aí aproveitem, né? Porque aí eu vou saber também direcionar vocês. Mas vamos lá. Vou iniciar por locução adjetiva. Se vocês quiserem lá pegar o material, me avisem aí que eu espero um pouquinho. Que eu acho interessante vocês irem anotando, tá? Que eu vou trazer algumas coisinhas novas que eu acho que é bom vocês guardarem. Que é esse o papel do professor, né? Facilitar o aprendizado. Então, locução adjetiva. Vai ter um valor de adjetivo, porém com a junção de duas palavras, geralmente com a preposição e mais o substantivo, para dar o valor de adjetivo. E também, geralmente, a locução adjetiva ela vai possibilitar vocês a construir uma única palavra. Por exemplo, aves da noite. A gente tem aves, ou a preposição da noite, que é um outro substantivo. Vocês podem colocar aves noturna. E aí se transforma o quê? Um substantivo, um adjetivo. E vocês tiraram a preposição. Então, quando tiver a preposição de, é uma locução adjetiva. Aves da noite. E se vocês conseguirem transformar essa frase em uma, né, em duas e tirar a preposição, vira um adjetivo. E isso o que se chama de locução adjetiva. Então, aves da noite, aves noturna. Paixão sem freio, paixão desenfreada. Então, vocês vão observando aí que vocês vão construindo, né, da locução adjetiva, um adjetivo. E para vocês entenderem mais, observem aqui. Uma frase, eu vou passar para vocês. A higiene da boca é muito importante. Se vocês puderem transformar essa frase, né, vocês vão construir como um adjetivo aí, né? Pensando bem no trecho da boca. Então, a higiene da boca é muito importante. Aí vocês podem transformar essa frase. A higiene bucal é muito importante. Vocês perceberam que a gente transforma essa locução em uma única palavra e tem o mesmo sentido. Novamente, está sendo feito o tratamento de águas pluviais. Como é que ficaria esse final? Está sendo feito o tratamento de águas da chuva. Eu inverti. Então, está sendo feito o tratamento de águas da chuva. E a gente pode deixar essa frase um pouquinho mais bonita quando a gente tira a preposição e mais o substantivo e coloca uma única palavra. E está sendo feito o tratamento de águas pluviais. Não fica mais bonito? Ah, mas por que eu tenho que saber disso? Que eu acho que é essa pergunta que o aluno sempre faz. Mas por que eu tenho que saber disso? Em qual ocasião que eu vou usar? Vocês vão usar isso na escrita. O nosso texto fica, né, mais valorizado, fica mais bonito. Na nossa fala, em determinadas situações, é mais bonito. Então, é por isso que nós temos que ser conhecedores disso. E eu vi que no material de vocês tem bastante atividade nesse sentido. Eu vi que tem bastante, tem uns que eu achei, assim, eu falei, tá sendo difícil pra mim
o que dirá para eles. Então eu vou dar uma passadinha ali e vou falando com vocês sobre isso, porque eu acho que vale a pena, tá? Se vocês quiserem pegar o material e apontar algumas dúvidas também, este é o momento. É uma pena que eu não consigo ver vocês, né? Porque poderia dar essa possibilidade de vocês entrarem também e falar comigo. Então aqui, deixa eu ver qual que eu achei que é legal passar para vocês. Na número 1, vocês vão fazer a atividade a partir do texto, né? Se vocês fizeram ou olharam e quiser falar comigo, escrevem aí. Então, na número 1, a partir do texto, a linha e o linho, vocês vão responder. Dei uma olhada, não apontei porque eu acredito que vocês vão conseguir. Agora, na D, da número 1, eu apontei aqui, porque vocês vão ter que achar locuções adjetivas da alegria e da beleza, que elas podem ser substituídas por adjetivos sem prejuízo de sentido original. Tem que encontrar lá e justificar. Agora, na número 3, eu acho um pouquinho mais complexa, porque vocês vão ter que pegar um trecho da frase e transformar em uma única palavra. Então, vocês vão ter que pensar, como é que vocês conseguem descobrir isso? Geralmente, leia a frase, né? Oralmente, em voz alta, identifique o trecho ali que tem a preposição e mais um substantivo, e a partir dali vocês comecem a pensar que palavra que eu poderia substituir aqui. Vocês podem usar o dicionário, podem usar os sinônimos, tá? Então, ó, grife as locuções adjetivas nas frases a seguir e, quando possível, substitua por um adjetivo. Por que quando possível? Porque pode acontecer situações que nós não vamos encontrar uma palavra com o mesmo valor e que dá para substituir e que fica o mesmo sentido. Então, fiquem calmos. Se vocês estiverem em alguma situação, falar não encontrei uma palavra que pode ser substituída aqui que dê o mesmo sentido, fiquem calmos. Se vocês estiverem em uma redação e vocês se depararem com um trecho, muda ali, constrói um outro significado, tá? Mas não insistem em pontuar ou escrever uma frase que vai ficar sem sentido, tá? Então, vocês vão ter que identificar, grifar e substituir. Então, pela letra A, o planeta Vênus, também conhecido como Vésper, aparece à tarde, por isso é conhecido como estrela da tarde. Então, nessa frase, primeiramente, identifique o trecho aí que é uma locução adjetiva. Qual seria? Esperando resposta. Letra A. O planeta Vênus, também conhecido como Vésper, aparece à tarde, por isso é conhecido como estrela da tarde. O trecho que vocês vão ter que grifar é estrela da tarde. Aí o trecho é da tarde. O que vocês conseguiriam colocar aí no lugar da tarde? Tempo. Então vamos lá a resposta. Da tarde vocês vão colocar igual vespertino, né? Então, por isso é conhecido como estrela vespertina. Dá o mesmo sentido. Na letra B, eu achei que vocês... Eu vou fazer essa pergunta e quero resposta. Quero que vocês chutem aí, tá? Não vou dar resposta dessa tão já. Eu quero que vocês tentem responder. Estou lendo uma obra de Guimarães Rosa e outra de Machado de Assis. Como que vocês poderiam colocar no trecho de Guimarães Rosa e ao outro trecho de Machado de Assis? Como vocês iam colocar um outro trecho que dá o mesmo sentido aí? Quero que vocês tentem responder. Podem escrever aí. Tô esperando. Vou para a letra C enquanto vocês pensam na letra B. Então, na letra B, vocês vão ter que colocar aí para mim como é que vocês vão substituir o trecho de Guimarães Rosa e de Machado de Assis. Como que vocês poderiam substituir por uma outra palavra que dá o mesmo significado? Tempo. 5. Vai, gente, tenta colocar alguma resposta. Como que vocês colocariam? Alguma sugestão? Escreve, hein? Quero ver, deixa eu ver. Ninguém vai tentar? É que eu achei um pouquinho puxado. Se me deparasse uma questão dessa, eu saberia, né, pelo mundo que pelo conhecimento, né, de vida, mas a gente, né, acho que vocês não iam conseguir. Vai, Jonathan, tô esperando. Como que vocês colocariam? Estou lendo uma obra de Guimarães Rosa e outra de Machado de Assis. Como que nós conseguiríamos substituir esse trecho dos dois autores por uma palavra com o mesmo significado, sem a preposição?
Então, vou falar para vocês, anotem aí. Estão lendo uma obra rosiana, que significa de Guimarães Rosa, e outra obra de Assis, né? Vocês podem colocar ou machadiana, rosiana, do sobrenome Rosa, ou machadiana, que é o nome do Machado. Então, eu achei assim, falei, nossa, vai dar trabalho essa atividade. Então, vou repetir a letra B. Estou lendo uma obra rosiana e outra obra machadiana. Achei legal. Na letra C, relatou durante a terapia trechos de sonhos em regiões com gelo. Então, o trecho aí que vocês vão ter que substituir é de sonhos. E como é que vocês iam colocar aí? Relatou durante a terapia trechos de... Aí tem uma palavrinha que eu achei complicado, que aí eu vou ter que sugerir vocês também procurarem no dicionário, porque não é fácil encontrar a resposta. A resposta seria, relatou durante a terapia trechos oníricos em regiões com gelo. Letra D. O veneno da víbora já comprometera seu frágil organismo de velho. Vocês têm dois trechos aí, da víbora e também de velho. De víbora é viperino, de serpente é ofídico e de velho é senil. Então vocês têm que substituir esse trecho. O veneno viperino já comprometera seu frágil organismo senil. Não ficou bonito? Para e pensa um pouquinho. Olha, eu vou ler a frase original e vocês substituindo. Olha que coisa mais linda que fica. Olha que valor, que nós damos à frase. O veneno da víbora já comprometera seu frágil organismo de velho. Aí vocês vão substituir tirando essa locução adjetiva. O veneno viperino já comprometera seu frágil organismo senil. Olha que bonito, ficou bonito, né? Na letra E, as doenças do corpo muitas vezes refletem os males da alma. Novamente, vocês vão ter que achar o trecho que tem locução adjetiva e substituir por uma frase ou uma palavra que dá o mesmo significado. Então, as doenças somáticas muitas vezes refletem os males anímicos. Essa é a atividade de vocês da número 3, tá? E aí eu vi que vai até a letra J. Eu vou deixar vocês tentarem fazer. Se sentirem dificuldade, podem chamar. Tá? Fala, olha, eu fiz, mas não sei se tá certo. Depois eu encaminho pra vocês a resposta dessa atividade, porque eu achei que essa aqui tá precisando de um apoio. Depois eu vou montar e encaminho pra vocês, tá? Vou ver se eu mando entre hoje e amanhã. Mas eu quero que vocês tentem fazer. A gente pode até combinar que vocês tentem fazer, me encaminhem a resposta e depois eu mando pra vocês corrigido. O que vocês acham? Vamos tentar. Tá? Então, se vocês quiserem tentar e fazer a correção, depois falar, olha, na letra 3, Aline, eu substituí por tais palavras, tá certo, tá errado? E aí eu dou uma devolutiva para vocês. Acho que é bacana. Na número 4, substitua as expressões destacadas por um adjetivo correspondente, fazendo adaptações necessárias. Atenção nisso. Vocês podem fazer algumas adaptações. O Jonathan colocou. Uma dúvida na palavra B. As palavras Rosiana e Machadiana têm o mesmo final, ou seja, Iana. Isso tem algo a ver? Olha, o que eu sei é por causa do nome, né? Eu sei, assim, meu conhecimento de vida, de mundo, me trouxe isso. Eu não tive nenhum período durante a minha formação, durante a minha vida, que explicaram esse termo de colocar nos autores esse final, por que tem que ser assim. Eu não tive essa explicação técnica, mas ao longo da minha vida eu vi que é dessa forma que nós vamos se referir ao autor. Por exemplo, eu gosto muito de Clarice Lispector, né? E tem gente que fala Lispector, tem um trecho, sabe? O sobrenome fica Obras de Lispector, Obras Clariciana. Então tem, sabe, esse costume de colocar um nome e terminar com esse final. Então, assim, o que eu tenho de conhecimento é meu conhecimento de mundo que diz que isso é certo. O conhecimento aprofundado eu ainda não fui buscar. É sempre uma oportunidade para a gente parar e refletir e falar por que tem esse final. Por que é rosiana? Por que é machadiana? Tudo bem? Então, na número 4, vocês vão ter que pegar o trecho, que tem a locução adjetiva, e substituir por uma outra. É quase a mesma atividade, mas vamos ver a letra A. A letra A fala assim: a guerra causa sempre males sem medida.
Qual que é o trecho que tem locução adjetiva aí? Vou ler de novo. A guerra causa sempre males sem medida. Qual é o trecho que tem a locução adjetiva? Tempo. Esperando. Vocês têm que primeiro identificar o trecho que tem a locução adjetiva para vocês conseguirem substituir. É a primeira dica. Se vocês não conseguem identificar o trecho, não tem como fazer atividade. Vamos de novo. Então, a guerra causa sempre males sem medida. O trecho destacado aí que vocês vão ter que substituir, que tem a preposição e mais uma palavra substantiva, é sem medida. Então, vocês vão ter que colocar. Que palavra que eu posso substituir aqui que dá o mesmo significado? Então, aqui. As guerras causam sempre males imensuráveis. Olha como é que fica bonito. Então, por que eu tenho que saber disso? Porque na nossa fala ou na nossa escrita, nós valorizamos tudo que nós estamos fazendo. Se você vai escrever sobre qualquer coisa, nós podemos valorizar. Vai escrever sobre uma flor, a gente colocando algumas palavras, a gente deixa o nosso texto mais bonito, mais rico. Por isso que nós temos que saber disso. Tá? Então é uma atividade muito importante, além de nós entendermos o nome dados, né, a composição dessa frase, uma locução adjetiva, o que é um substantivo, quando tem a preposição, que valor que ela se transforma, isso é importante. Mas além disso, saber substituir as palavras, valorizar os termos simples, certo? Então vou na letra B. Da atividade número 4, do material de vocês, letra B. Há emoções que provocam sentimentos que não se exprimem. Novamente, eu vou ter que tentar identificar o trecho que tem uma preposição e um substantivo que dá o valor de locução adjetiva para poder substituir. Então, há emoções que provocam sentimentos que não se exprimem. O trecho que vocês vão ter que substituir, que não se exprimem, eu acredito que o material de vocês está grifado, né? Pois é. Há emoções que provocam sentimentos que não se exprimem. Que palavra que vocês poderiam substituir? Sentimentos inexprimíveis. Ou inexprimíveis. Eu também colocaria há emoções que provocam sentimentos inexplicáveis. Por que não? Dá o mesmo valor. Recordações felizes da infância não se olvidam jamais. Então, vocês podem colocar inesquecíveis também ou inolvidáveis. É puxado, né? Na letra D, o menor demonstrou comportamento que não se podia repreender. Primeiro, o menor. Eu colocaria o adolescente ou a criança, mas tá bom. O menor demonstrou comportamento que não se podia repreender. O trecho substituído aí, que não se podia repreender. Então, o comportamento irrepreensível, ou o menor, ou a criança, ou o adolescente, demonstrou comportamento irrepreendíveis, irrepreensível. E dá para substituir com outras palavras. O menor demonstrou comportamento que não se... comportamento incorrigíveis. Dá para substituir por outras palavras, tá? Na letra E da 4, o advogado utilizou argumentos que não se podiam refutar. Bonito, né? Então, o advogado utilizou argumentos irrefutáveis. A gente está na página 317 da atividade de vocês, locução adjetiva. Tá? Então, eu tô passando com vocês porque eu achei que essa atividade tá um pouquinho puxada. Vocês concordam ou não? Ou tá fácil? Tô esperando essa resposta, eu quero que vocês deem. Vocês acharam que essa atividade tá fácil ou tá difícil? Por quê? Porque eu falei, eu vou dar uma passadinha nessas atividades, que eu achei que tá um pouquinho assim... Tem que passar um pouquinho com eles, porque se eu estivesse fazendo, eu ia falar, opa, né? Tá meio como puxado. Vocês acharam fácil ou difícil? Tá. Então, eu passei pela número 3, número 4 com vocês. Na número 5, vocês vão ter que achar uma alternativa aí que dá o mesmo sentido. Tá? Então, vamos lá. O adjetivo marítimo equivale à locução adjetiva dos mares. Obrigada, Jonathan, pela devolutiva de falar que tá difícil. Não, a gente fica falando sozinha. Então, vamos lá na 5 agora. Dá uma olhadinha aí, pessoal. O adjetivo marítimo equivale à locução adjetiva dos mares.
certo? A partir disso, vocês vão ter que olhar nas alternativas e ver uma que não tem correspondência. Então, portanto, né, hepático tem a ver com o do fígado. Letra A, sangue, sem sangue. Na letra E, pluvial, de chuva. Tá certo também. Na letra B, inodoro, sem sabor? Sim ou não? Acho que exige de nós pesquisarmos o que significa, né? Inodoro. Podem pesquisar, tá? Se vocês quiserem utilizar a gramática, pesquisar o que significa, porque aí vocês vão conseguir saber o que é. Bélico, da guerra? Sim, essa aí eu já sei. Então, de uma dessas aqui, vocês vão ter que escolher uma que não significa, que não faz relação. Poderia dar resposta, mas não é certo. Vocês vão ter que pesquisar. Na número 6, aponte a alternativa incorreta quanto a correspondente... Nossa, vou ler de novo. Aponte a alternativa incorreta quanto à correspondência entre a locução e o adjetivo. O Jonathan colocou uma dúvida, eu vou ver o que ele colocou. Na letra A e na B, dá 4. Eu coloquei catastróficos na A e imensuráveis na B, tá certo? Sim! As guerras causam sempre males catastróficos, certo? E depois você colocou imensuráveis na B. Imensuráveis está sugerindo que se coloque na A, tá? Mas a palavra que você usou na A também dá o mesmo significado. E na B também dá esse significado, né? Pode ser, não tem problema nenhum. Como eu falei, você encontrar um termo que tem o mesmo significado, desde que não fuja do significado. Tudo bem? Mas tá certo também, Jonathan. Não precisa ser essa a resposta aqui, porque a nossa língua portuguesa ela dá várias possibilidades. Então, na 6, que eu estava falando com vocês, eu tenho que apontar uma incorreta que não faz correspondência entre a locução adjetiva e o adjetivo. Então, vamos lá. Glacial, de gelo, ósseo, de osso. Certo. B, fraternal, de irmão, argênteo, de prata. Tá certo. Farináceo, de farinha, pétreo, de pedra. Tá certo. Viperino, de vespa. E ocular, de olho. Depois a E, herbúneo, de marfim. E insípida, sem sabor. Qual que vocês acham que poderia estar errado aí? Podem consultar o significado de cada uma para poder ficar mais fácil para vocês, tá? Podem consultar. Então, eu já falei que a B e a C, elas estão corretas. Deixam 2 alternativas para vocês escolherem, a C ou a D. Não, a D ou a E. Certo? Então, pessoal, de locução adjetiva, é esse olhar que vocês têm que ter, tá? De observar a locução adjetiva ela vai ser considerada sempre quando tiver a preposição em um substantivo e vocês conseguirem olhar para essas 2 palavras e substituir por uma. Toda vez que isso for possível, vocês vão saber classificar a locução adjetiva, que ela sempre vai estar com a preposição, o de, o sem. Vale consultar as preposições, vale buscar essa informação novamente, saber quais são as preposições por, para, sem, de, do. Então, assim, é interessante vocês também terem isso em mente. Quais são as preposições? Precisa saber todas? Não, mas as principais. É importante termos ciência disso, saber das preposições, para a gente saber identificar uma palavra com outra. Então, numa frase, vai estar lá uma construção toda e vai estar falando, indica para mim uma locução adjetiva. Então, observem que sempre vai estar acompanhado de uma preposição. E que essa preposição vocês vão conseguir substituir por uma palavra que vai dar o mesmo significado. Então, é essa a atividade de vocês. Passei por algumas atividades com vocês. Depois dá para vocês olhar e tentar fazer. Depois, se vocês quiserem me encaminhar a resposta de vocês, podem me encaminhar que eu dou uma olhada. Depois eu mando a resposta. Para vocês não ficarem com essa atividade assim, esperando uma correção. Não é legal. Eu quis passar porque eu olhando, eu já achei puxado pra mim. Porque tem coisas aqui que eu ainda, né, a gente não tem isso claro em mente. Né? Essa da doença, da víbora, dos sonhos.
Eu achei bem puxado esses trechos, mas vocês podem pesquisar, tem gramática, né? É importante nesses momentos, por isso que existem a gramática pra gente consultar. Porque depois isso vai se transformando na nossa bagagem de conhecimento. Vocês não vão ter mais dificuldade de ficar sempre pesquisando algumas coisas, vão ficar marcadas, vocês já vão saber, tá? Ah, eu preciso saber tudo? Não. Claro que não, a gente não consegue guardar tudo, mas é importante a gente saber o que é, do que se trata, tá? Pode ser que uma hora ou outra a palavra vai fugir da mente, vamos colocar outra que dê o mesmo significado. Tiver escrevendo uma redação, ah, eu queria usar tal trecho, mas eu tô com dificuldade. Muda, busca outra coisa. Não forcem para colocar uma palavra que nem vocês estão conseguindo ali utilizar, tá? Então, locução adjetiva, vou encerrar por aqui. Eu acredito que eu consegui contribuir um pouquinho, né? Que a gente tem que facilitar para vocês. Então, locução adjetiva é isso. Vou agora para módulo 17, que a gente vai entrar na atividade já de redação. Que essa atividade de redação ela contribui com vocês na hora de produzir redações, que é a descrição. Semana passada a gente viu a descrição. Que descrição que a gente viu semana passada? Alguém escreve aí pra mim, por favor? Semana passada a gente viu descrição também. Qual era? Sem olhar no material? É a objetiva e a subjetiva, né? Quando a gente vai tentar encontrar no texto a descrição objetiva, que é aquela que eu vou descrever como as coisas são. Se é quadrado, se é redondo, se é vermelho, se é rosa, se é preto e branco, é aquilo e acabou. Agora, a subjetiva, ela vem mais dos nossos sentimentos, das nossas impressões, do nosso olhar, né? Então, a gente vai falar que um ambiente é agradável, mas ele é agradável para quem? Para mim, para o outro eu não sei, tá? Então, eu vou falar da minha tristeza, vou falar do meu sonho, vou descrever algo como é belo, é de uma forma subjetiva, porque é o meu olhar, tá? Então, nessa semana também a descrição, porém, dinâmica e estática. Fui olhar as atividades, também falei, nossa, que legal, puxou bem, né? Dei uma olhada nas atividades e eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, a descrição dinâmica é aquela que vai indicar o quê, pessoal? Movimento. Ela vai descrever algo que está acontecendo, que tem um movimento, que as coisas estão se transformando. Aí a gente, em que momento que eu vou descrever algo? Uma dinâmica, né? Que momento que eu vou usar essa descrição dinâmica? Se for descrever uma natureza, um filme, tudo que vai indicar movimento. E para isso eu vou fazer leituras para vocês de textos aqui, vocês vão me acompanhando, que eu quero resposta, tá? Então a descrição dinâmica vai indicar movimento, aquilo que está em constante transformação. Então, a gente vai estar contando, mas a gente vai ter indícios ali naquele texto que as coisas estão mudando. E a estática é aquilo e acabou. Nada aconteceu. Tá tudo paradinho, eu estou descrevendo como está. Tudo bem? Então, vamos lá. Para isso, a gente tem que ler trechos. Eu vou fazer uma provocação. Na descrição dinâmica, vocês sempre vão encontrar um elemento nesse texto que vai mostrar para vocês que é uma descrição dinâmica. E qual é? Tá? Então pensem aí, para vocês entenderem logo o que é uma descrição dinâmica ou estática, tem um termo que é utilizado nessa construção desse texto que logo de cara a gente vai saber que é uma descrição dinâmica, tá? Então primeiro eu vou ler do material de vocês, página 318, que tá claro, que tá explicando para vocês que é uma descrição dinâmica. Porém, depois eu vou ler outro, que aí vocês vão ter que tentar me dar a resposta. Então, ó, o sol manhoso vinha botando a cabeça de fora no horizonte. Malandro, sem vergonha, olhava o tempo com um pedacinho do olho indeciso. A cara, ainda não vermelha, bem dizia que acordava chateado, não queria espantar o mundo. Começou somente mostrando a careca da cabeça, que a linha do horizonte deixava ver. Depois, a fatia foi aumentando um pouco mais, até que já se via praticamente a metade. Aumentando um pouco mais, até que se já via praticamente a metade da cara dele. Vinha subindo devagar, mas um devagar ligeiro, que se percebia claramente, fácil. Afinal, lá apareceu, todinho no horizonte, aquele disco alaranjado, maior do que um prato, calado, imponente, malandro luz para toda parte. Era o dia.
Então, esse trecho aqui é dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque tem movimento. E quais são as palavras aqui que indicam movimento? O verbo, pessoal. Os verbos que vão indicar o movimento, as ações, tá? Então, vocês podem observar. Na descrição dinâmica vai ter verbo indicando o quê? Ação e movimento. Então, aqui a gente leu nesse trechinho que o sol estava nascendo. E vocês viram a riqueza de descrição? Que a gente está lendo, a gente consegue imaginar como que aconteceu? É para isso que nós temos que saber o que é descrição subjetiva, objetiva, estática, dinâmica. Nem sempre a gente vai conseguir classificar ou dar nome, né, àquilo que nós estamos fazendo. Mas se a gente é conhecedor, se a gente sabe usar, se a gente compreende que um texto descritivo ele tem que ser rico dessa forma, com detalhes e de uma forma bonita, a gente valoriza o nosso texto. Olha quantas linhas tem aqui. Um texto pequeno e interessantíssimo, que a gente observa, o objetivo dele foi alcançado. Ele quis falar do quê? Do dia do nascer do sol. E ele conseguiu isso de uma forma com poucas linhas, com uma riqueza, com uma ótima construção e descrevendo a descrição dinâmica. Aqui é uma descrição objetiva ou subjetiva? Não está no material, seria uma provocação. Já que vocês estão falando de descrição, né? Então, nesse trecho pequeno, que é uma descrição dinâmica, no qual a gente percebe que ele está simplesmente querendo falar do amanhecer do dia, que ele conseguiu em poucas linhas fazer isso tão bem, tão descritivo. Ele conseguiu usar os verbos, usar todas as ações para mostrar isso pra gente que está acontecendo. É para isso que vocês têm que saber, né? Saber se aprofundar, saber utilizar. Nem sempre vamos precisar falar assim, estou escrevendo um texto dinâmico. Não, um texto descritivo dinâmico. Mas quando vocês chegarem em algum lugar e falar, eu quero que vocês façam um texto descritivo, é isso que nós estamos pedindo. Muitos detalhes, poucas linhas, mas que deixa claro o objetivo de vocês. Se aqui ele quis falar do sol, ele conseguiu. Se aqui ele quis falar do dia, ele conseguiu em poucas linhas, de uma forma valiosa, bonita e um texto bem valorizado. Certo? Então, para vocês sempre identificarem um texto, se ele é dinâmico, se ele é estático, no dinâmico vai ter verbo. Agora eu vou ler para vocês um texto estático, que eu peguei aqui e vou deixar para vocês. Eu vou ler. Observem, por que ele é considerado estático? Descrição estática. É um trecho de um texto de Aloísio Azevedo, Casa de Pensão. É um trechinho só. Então começa assim. A República era muito no alto, sobre 3 andares. Vou começar de novo. A República era muito no alto, sobre 3 andares, dominando uma grande extensão. Viam-se de cima as casas acavaladas umas pelas outras, formando ruas, contornando praças. Mais para além, pressentiam-se os arrabaldes pelo verdejar das árvores. Um fundo, encadeavam-se cordilheiras, graduando planos esfumados de neblina. É só esse trechinho. Ele é estático, tá? Vocês podem observar, ele está descrevendo algo, mas não tem movimento. Vou ler de novo, tá? A República era muito no alto, sobre 3 andares, dominando uma grande extensão. Viam-se de cima as casas acavaladas umas pelas outras, formando ruas, contornando praças. Mais para além pressentiam-se os arrabaldes pelo verdejar das árvores. Ao fundo, encadeavam-se cordilheiras, graduando planos esfumados de neblina. Então aqui ele está falando que ele morava numa república e a vista que ele tinha dessa república. E ele começa a descrever. Mas essa descrição é o quê? É estática. Não tem movimento. E tem verbo aqui? Tem. Desse trechinho tem verbo, só que não tem verbo indicando o quê? Movimento. É esse olhar que vocês têm que ter. Tudo isso, gente, vai ajudar vocês. Vai ajudar vocês na compreensão, vai ajudar vocês na escrita, vai ajudar vocês na leitura, vocês vão ficar expert, tá? Então, por que eu tenho que saber disso? O Jonathan acabou de falar ali, tipo texto, resto de vida. Perfeito. Pra gente saber descrever algo,
nós temos que saber também utilizar isso, saber o que é, por que que usa, qual o significado que eu dou no meu texto. Então, o resto de vida estava pedindo, né? A partir de um fato, descreva. Descreva como? Poderia ser objetivo, subjetivo, poderia ser estático ou dinâmico. Porém, tem que ser rico, tem que ser descritivo. Como eu dei o exemplo para vocês do material da apostila, são poucas linhas, né? Observem, né? Quantas linhas o autor escreveu e como é que ele deixou esse texto rico, né? Todo muito bem construído. Tem um outro trecho aqui do Aloysio Azevedo também, né? Que fala sobre os recursos utilizados na descrição dinâmica. Eu vou ler para vocês. A um só tempo, viram-se fartas mangas de água chicoteando o fogo por todos os lados. Enquanto, sem se saber como, homens mais ágeis que macacos escalavam os telhados, abrasados por escadas que mal se distinguiam, e outros invadiam o coração vermelho do incêndio, a dardejar duchas em torno de si, rodando, saltando, piroteando, até estrangularem as chamas que se atiravam ferozes para cima deles, como dentro de um inferno. Aloysio Azevedo. Gente, tá falando de um incêndio aqui. Apenas um incêndio. A gente poderia ter falado, tá pegando fogo ali. Tá pegando fogo, os homens pegaram a escada, estão todo... A gente ia ser muito simples, né? A gente ia falar, tá pegando fogo, os homens estão lá, estão fazendo, estão acontecendo e acabou. Mas aqui ele construiu um incêndio com figuras de linguagem, com personificação, né? Valorizando aqui o texto, deixando bonito, e a gente se aprofunda na leitura, né? E fala, o que está acontecendo? É só um incêndio. Vocês percebem que riqueza? Vou fazer com vocês um exercício resolvido, que é os cordões. Só vou ler, só para que a gente tenha mais observações, tá? Para depois vocês fazerem a de vocês. Quem já fez essas atividades, levanta a mão. Levanta a mão quem já fez essas atividades ou não. Quem não fez, não precisa levantar a mão. Então, vamos lá. Cordões. De quem que é esse texto? É João do Rio. Por que eu vou ler com vocês? Porque eu quero indicar algumas coisas, tá? Era em plena rua do ouvidor, não se podia andar. A multidão apertava-se, sufocada. Havia sujeitos congestionados, forçando a passagem com os cotovelos, mulheres afogueadas, crianças a gritar, tipos que berravam pilhérias. A pretora da alegria punha desvarios em todas as faces. Era provável que o largo de São Francisco à rua direita dançassem 20 cordões e 40 grupos. Rufassem 200 tambores, zabunzassem 100 bombos, gritassem 50.000 pessoas. A rua convulsionava-se como se fosse fender, rebentar de luxúria e de barulho. A atmosfera pesava como chumbo. Serpentinas riscavam o ar. Os homens passavam empapados da água, cheios de confete. Mulheres de papel curvavam as nucas, as tilas dos lanças-perfumes. Frases rugiam cabeludas, entre gargalhadas, berros, uivos e guinchos. Nossa, quanta descrição, né? Como é que as mulheres estavam vestidas, o que acontecia. Portanto, aí vocês vão ter que identificar, né, a resposta. Tudo bem, a resposta no exercício resolvido vocês já têm. Só que é bom vocês observarem o verbo no tempo passado. Observar, né, o dinamismo nessa descrição. Acho que é bacana vocês olharem isso, tá? Então, li com vocês esses trechos, expliquei. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam que eu explicasse? Falar, eu não entendi tal. O Jonathan me procurou, né, Jonathan? Falou da número 3, número 4. Foi o que você pediu, né, que você falou, não tô entendendo. Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu posso passar, que dá pra contribuir. Então, na número 1 tem um trecho aí do Monteiro Lobato, Narizinho, gosto muito. Vocês vão ter que encontrar expressões como camaronando e caranguejando e encontrar as palavras que têm o mesmo sentido. Acredito que dá para fazer essa, né?
Depois tem um texto de 2 a 5. Ali vocês vão ter que dividir esse texto em 3 partes, indicando início, meio e fim. E dê um título a cada parte. Vocês conseguiram fazer esse? Depois, se vocês quiserem me encaminhar o que vocês produziram, aí vocês que sabem, tá? Ou se quiser usar o portal Objetivo para acompanhar a correção, também é uma sugestão. Depois o representante de sala me dá uma devolutiva, o que vocês escolheram, tá? Então vocês vão ter que dividir na número 2 o trecho e dar um título para cada trecho. Observar as linhas, até onde está fazendo relação um com o outro. O que dá pra gente indicar que dá para ser uma introdução, o meio é um desenvolvimento, depois o final é uma conclusão. Vocês vão ter que construir aí um começo, meio e fim e dar um título para cada um, tá? Alguém já fez? Então, na número 2 é isso. Na 3, a partir desse texto que vocês leram do Cassiano Ricardo, aponte no texto expressões que indicam emudecimento do eu lírico diante da tormenta. Então, vocês vão ter que achar nesse trecho da página 319 alguma frase que mostra que o eu lírico, né, que é o narrador, ele não consegue descrever, ele ficou sem palavras. E em que momento que poderia ser nesse trecho? Que ele deixa claro, não consigo. Está difícil. Eu não consigo descrever essa imagem. Tá bom? Depois, algum trecho que ele fala assim, declaração de trégua. Quer dizer o quê? Eu quero paz, vamos parar por aqui. É um trecho que vai indicar um momento assim que não está tendo nenhum movimento. Qual seria? Que ele vai mostrar também assim uma declaração de trégua. Conseguiu responder, Jonathan? A B da 3? Então, vai ser um trecho durante esse texto aqui da página 319 que vocês vão ter que indicar um período assim de paz. Pensem aí. Depois, na C da 3 ainda, um trecho que indica ideia de morte. Vocês vão ter que ler aqui e falar, olha, esse trecho aqui indica morte. Qual seria? Na 4, que relação há entre rosa d'água e pétalas de fogo? Aí tá aqui, né? O que eu achei bem bacana é que eles começaram a indicar as linhas aqui do texto. Eu acho isso bem bacana. Vocês também, quando tiver algum texto, vocês podem colocar no cantinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e numerando, tá? Porque aí vocês colocam na linha 3, na linha 4, fica tão mais fácil até pra gente trabalhar. É uma dica aí. Então, na linha rosa d'água, que é a 7, e depois na 8, pétalas de fogo, vocês vão ter que falar que relação que há entre eles. Primeiro, vocês podem refletir, tentar encontrar o significado. Por que tem significado rosa d'água e pétalas de fogo? Qual o contexto? O que significa isso em cada frase? Depois, vou ter que justificar, né? O que significa. Não posso dar resposta. Ah, Jonathan. Sim, mas a C eu não consegui fazer. A C da 3? Então vamos lá. Se for dúvida de outras pessoas, aproveitem. Então, vai ter que encontrar no texto, na C da 3, um trecho que indica ideia de morte. A apostila traz pra gente assim, fotografia do transeunte que a enxurrada engoliu. Onde está? Fotografia que o transeunte... Tô tentando achar aqui pra vocês, tá? Da fotografia. Deixa eu ver qual linha que tá. Se vocês acharem, achei. Tá na linha 9, tá? A linha 9 tá falando de fotografia, né? Fotografia do transeunte que a enxurrada engoliu. Então, é um trecho tanto da 9 quanto da 10 que vai indicar ideia de morte. Depois, na B da 3, vou passar para vocês já. Declaração de trégua, que eu achei que tá puxado, né? Na B da 3 diz assim: o arco da aliança, sinal do armístico, assinado entre Deus e suas criaturas. A apostila dá como essa um trecho que vai indicar a declaração de trégua, certo? Na letra A da 3, quando tá falando um momento que o eu lírico é emudecido, quer dizer, que ele fica em silêncio,
tá em 2 trechos. Na linha 1, impossível descrever a tormenta. E depois, na linha 5, quando fala síncope das palavras. Quer dizer, síncope, essa palavra síncope tem a ver com síntese, tem a ver com fechar, tem a ver com não conseguir pôr pra fora. A síncope das palavras. Fechou essas palavras, as palavras ficaram ali. Mais ou menos isso, tá, pessoal? Então, na 3 eu acabei passando pra vocês as respostas. Na 4, tá? Vou aproveitar e vou falar, tá? Rosa d'água e pétalas de fogo. Rosa d'água refere-se a aguaceiro, enquanto pétalas de fogo denota o que? Raios, relâmpagos. Ambas são metáforas e elas representam tempestade violenta. Tá? Resposta 4. Depois a 5, a 6 e a 7 vocês conseguem fazer. Acredito que não tá difícil. O Jonathan colocou a 6. A 6 é um quadrinho, né? Tem algumas observações. E ali tá falando velocidade do homem, da gazela, do avião comercial, do som, da luz, da fofoca. E a partir disso, vocês vão ter que tentar encontrar uma resposta. Eles são dissertativos? Não. São descritivos? Sim. Aí a gente tem que tentar identificar agora o outro trecho. Se eles são descritivos, por que são descritivos? Agora, você tem que encontrar uma resposta plausível, né? Então, não é narrativo também? Não é narrativo. A gente estudou um pouquinho sobre isso, lembra? Um pouquinho não, a gente fez atividade pensando nesse texto. Descritivos, narrativos, lembram? Então, tá. Então, narrativo não é narrativo aqui. São descritivos. Aí, agora eu vou deixar entre vocês entre a B e a C. Escolham. Pensem. Qual o trecho que justifica, então, para ser descritivo? Tudo bem? Depois a outra, a 7 tem um texto, vocês vão ter que ler e encontrar a resposta. Certo? Então, pessoal, para essa semana, esse encontro nosso virtual é para falar de locução adjetiva e descrição estática e dinâmica. Tô com saudade de voltar para a sala de aula, vocês estão também? O que vocês... Porque faz parte, né? Nossa, muito ruim ficar aqui. Porque só eu falo, vocês ficam desse lado, a gente não consegue dar o suporte, o apoio necessário. Então, assim, eu fiz um resumo aqui ontem, eu consegui passar para vocês, né, as observações de locução adjetiva. Agora, descrição estática e dinâmica eu consegui passar para vocês. Né, a estática ela não vai ter movimento, ela vai ter descrição, mas não vai indicar movimento. Vai ter verbo? Vai, mas não vai ter verbo indicando ação. Então, na dinâmica há movimento e o texto, quais elementos que nós vamos encontrar no texto dinâmico para indicar esse movimento? Os verbos. Então, eu passei para vocês. Eu fiz uma anotação aqui, que essa seria a minha observação para vocês. Quer ver? Tem um trecho aqui de Eça de Queiroz, que ele é descritivo dinâmico. O nome chama As Cidades e as Serras. O que eu quero trazer de observação para vocês? Quando a gente dá um título ao nosso texto, a uma redação, a qualquer outra produção, nosso texto tem que fazer jus ao título. Tá? Então, eu quero que vocês observem isso. Se vocês deram um nome, tentem trabalhar com a descrição. Se vocês estão sendo provocados a trabalhar com o texto descritivo, observem isso. Então, tentem sempre trabalhar. Se eu dei um título, eu tenho que ver se eu vou trabalhar o meu conteúdo em conformidade com o título. Claro que isso serve para outros temas, para outros gêneros, serve. Mas, principalmente na descrição. Tem um outro trecho aqui que eu deixei, que é esse de Queiroz, As Cidades e as Serras. Ele é dinâmico. Só que ele, a todo momento ele está trabalhando. Se ele colocou a cidade e as serras, ele vai descrever isso. Ele não foge. Então, atenção a isso. Se eu dei um título à minha redação, que ela deve ser descritiva, eu tenho que descrever. Por exemplo, a gente vai dar um título que é macro, que é grande, e eu vou tentar trabalhar com isso durante o texto para especificar o título, tá? Essa seria a dica que eu queria deixar para vocês, tá? Tomar cuidado, né, se é descritivo, se eu quero trabalhar mais de forma dinâmica ou estática, se eu quero ser objetiva, se eu quero ser subjetiva, tudo isso é válido. Eu sempre tenho que prestar atenção no que está sendo proposto, o que eles querem de mim, tá certo?
Sempre isso. Se eles estão falando que quer isso de mim, eu tenho que produzir isso. Se eu tenho a liberdade de construir uma redação que eu posso escolher, eu tenho também a possibilidade de fazer, eu vou fazer objetiva, vou fazer dinâmico, vou fazer subjetivo, estático, tudo isso é possível. Nem sempre também a gente precisa classificar o nosso texto. O importante é a gente saber usar. É saber o objetivo que a gente quer alcançar, é saber falar, eu quero fazer tal coisa, a gente ter condições de fazer. Tá bom? Então, essas duas atividades para essa semana, trouxe essa explicação. Espero que ajude. Qualquer dúvida que vocês, na hora que estiver fazendo, pode me chamar. Né? A gente tem plantão de dúvidas agora, por enquanto, tá nessa, né? A gente tá nesse ritmo. Plantão de dúvidas de gramática é das 8 na quinta-feira. Mas eu tô à disposição de vocês. Estão sentindo dúvidas? Podem chamar. Mas não deixem de fazer, tá? Porque a quarentena vai passar e nós vamos estar firmes e fortes e precisando estar atentos, tá? Então não deixem a quarentena atrapalhar os nossos estudos. É difícil? Ou se é. Eu também estou estudando, continuo estudando. Não é fácil, mas a gente tem que permanecer firmes e fortes. Então, uma frase que eu tenho utilizado muito que eu falo: sem crise, estude. Com crise, estude. Acabou. É a melhor coisa. A gente não pode deixar que os acontecimentos externos afetem a nossa vida, tá? Sei que é difícil, com toda certeza. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que a vida é fácil? Não é verdade? Então, pessoal, por hoje é essa atividade que eu quero passar para vocês. Qualquer dúvida pode chamar, estou à disposição. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Até mais. Um beijo, bom resto de semana para vocês. Estou com saudades, viu? Porque a gente não teve nem oportunidade. A gente iniciou esse ano e já teve que encerrar, né? Por causa da pandemia. Então, a gente estava se adaptando, se conhecendo e de repente foi interrompido. Mas a gente vai ter muito mais oportunidade logo nos próximos meses, tá? Então, fiquem bem e qualquer dúvida chamem, não fiquem com dúvidas, tá bom? Tchau, vocês podem contar com a ajuda do Portal Objetivo também. Tchau pra vocês. Obrigada, viu, por ter vindo, por ter acordado, vendo que tem 7 pessoas. E obrigada por vocês terem vindo e ter assistido. Tchau pra vocês.